Bom dia, bom dia. Vamos iniciar então o nosso segundo webinar, né? Essas atividades fazem parte das disciplinas Estágio em Espaço Não Escolar e Práticas Educativas em Instituições Não Escolares. Então, o nosso grande debate é a ampliação do leque, do espectro de atuação de um pedagogo, de uma pedagoga. Então, os muros da escola hoje são pequenos e um espaço limitado para a atuação dos pedagogos. Então, abre-se um mundo de oportunidades em que um egresso de um curso de pedagogia possa atuar. Então, é justamente nesse lugar que essas duas disciplinas situam, e justamente neste lugar é que a gente tem feito os debates no nosso ciclo de webinários. Então, eu quero agradecer hoje a presença dos nossos estudantes, discentes, que vieram para assistir de forma síncrona, e também os que assistirão de forma assíncrona, né? Nós estamos hoje no segundo webinar. O primeiro webinar tratou sobre a atuação do pedagogo, da pedagoga, no espaço da gamificação, na elaboração de jogos, na elaboração de materiais que são propícios para a questão do game e como utilizar esses jogos na própria sala de aula. Hoje nós vamos para um campo bem interessante, né? Que é a pedagogia empresarial. Conversaremos hoje, então, sobre como um pedagogo, uma pedagoga podem atuar numa empresa e de que forma, então, esse lugar se transforma num campo de trabalho, né? E nós vamos ter hoje uma convidada muito especial, uma pessoa muito dedicada a isso, e eu acho que vale a pena a gente entender um pouco, né, mais do que a Flávia tem para nos trazer. E o nosso mediador da nosso encontro de hoje é o Gabriel, o nosso discente do curso, que vai fazer toda a mediação. Então, antes de passar para o Gabriel, já quero agradecer imensamente a disponibilidade da Flávia, que tem há alguns meses negociado esse nosso encontro, né? Então, quero agradecê-la, desejar toda a sorte do mundo. Obrigada por estar conosco, né? Gabriel, passa para você. Olá, bom dia a todos, todas e todos, né? Damos início ao nosso segundo webinar com a Flávia Barcelo de Passos, que é a pedagoga empresarial, empresária, consultora empresarial com focos em competência. Ela tem treinamentos corporativos na área de desenvolvimento empresarial, recursos humanos no Brasil e no Paraguai, licenciada em Pedagogia e Direito pela FAESA, da Vitória do Espírito Santo, especialista em Pedagogia Empresarial pela FAESA também, e mestre docente em Gestão da Educação na Universidade Federal Fernando Pessoa, de Porto, Portugal. Algumas publicações: o livro Pedagogia Empresarial, da editora Dialética, 2024. Em caráter em relação à disponibilidade dela, né, por estar com um neném recém-nascido e vir de forma voluntária em nome da Universidade Federal de Uberlândia, do Instituto de Ciências Humanas do Pontal e do curso de Pedagogia, nós agradecemos imensamente a presença dela aqui no nosso segundo webinar. Muito obrigado. E aí a Flávia Barcelo de Passos, com a palavra. Bom dia, gente. Primeiramente, assim, agradecer também o convite, né? Eu sempre falo que esses espaços são os únicos que eu ainda atuo, assim, de forma voluntária, justamente porque eu acredito que a pedagogia empresarial, ela, além de ser muito importante, tem uma possibilidade de expansão muito grande aí, né? Porque eu sempre falo que todas as empresas precisam desse trabalho, mas nem todas ainda sabem e identificam que realmente precisam desse trabalho. Você está olhando sua mãe, né? Precisam desse trabalho. Então, é extremamente gratificante poder contribuir para que o crescimento da área venha a se expandir cada vez mais, né? Quando a gente fala na pedagogia empresarial e quando a Luciane me fez o contato para ver se eu poderia falar, eu até falei, posso, claro, ainda bem que foi com uma certa antecedência que eu consegui encaixar, né, em virtude
não só do trabalho, mas também desse trabalhinho aqui, né? Que é o bebê, que também toma tempo. Aí eu penso assim, que talvez uma das coisas importantes nesse momento seja falar sobre as possibilidades de atuação e, inclusive, dar exemplos de atuações que eu exerço com a pedagogia empresarial. Penso que esse relato de experiência pode vir a contribuir e ampliar. Não sei, Gabriel, se depois vai ter um tempo para as pessoas, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, mas aí a gente vai encaminhando, né? Então, muito prazer e um prazer dividir esse momento com vocês aqui. Vamos lá. Quando a gente fala da pedagogia empresarial, a pedagogia empresarial ela tem uma possibilidade vasta de atuação. Você pode atuar, eu vou falar sobre algumas das possibilidades, depois eu falo da experiência dentro dessas possibilidades, tá? Acho que facilita, sim. Por exemplo, você pode atuar com a pedagogia sem empreender, com CLT mesmo, né? Empregado. A dificuldade que às vezes a pessoa encontra, às vezes a pessoa também assim, poxa, mas eu estou procurando vaga para pedagogo empresarial e não acho. Por qual razão? Não vai encontrar justamente com essa nomenclatura, né? Pedagogo empresarial. Porque a pedagogia empresarial, ela está contida também dentro dos recursos humanos. Então, você vai encontrar, como, por exemplo, analista de treinamento e desenvolvimento, instrutor de educação corporativa. Então, a nomenclatura do cargo, para quem quer atuar com CLT, é diferente, né? Claro que algumas empresas maiores até têm pedagogo realmente, como pedagogo mesmo, né? Se você pega uma CST, uma Vale da Vida, por exemplo, enfim, aí você consegue atuar e ter realmente a nomenclatura lá de pedagogo. Então, esse é um ponto, tá? Além de CLT, eu não quero atuar como CLT, mas quero... Só um minutinho. Obrigada. Não quero atuar como CLT, mas quero atuar empreendendo. Para empreender, você tem também algumas possibilidades. Eu, por exemplo, quando eu comecei com a pedagogia empresarial, eu comecei na parte de treinamentos corporativos, treinamentos focados na necessidade da empresa. E aí a pessoa pode pensar assim, tá, mas como é que eu faço esse treinamento para a empresa? A minha experiência foi montar um combo em que eu chamava de tripé de sustentação para uma organização, por identificar algumas dores das empresas que, independente do tipo de empresa, passa. E você fazendo uma pesquisa básica também, você vê, né, que, por exemplo, a questão da comunicação é um problema muito grande na empresa. Então, eu desenvolvi um tripé em que eu fazia 3 encontros, era um treinamento composto por 3 encontros. Então, inclusive, até fazer uma observação aqui. Eu, sendo treinamento, necessariamente precisa ter mais do que um encontro. Palestra, você pode realmente ir para um encontro só, vai lá, palestra, 1 hora, 2 horas de palestras e tchau. Mas se é treinamento, é diferente de palestra, porque treinamento, você vai ter um direcionamento mais específico, você vai precisar indicar algumas atividades para as pessoas fazerem, para que no segundo encontro, inclusive, você cheque se essas atividades foram feitas, tá? Então, já fazendo uma diferenciação aí e, de certa forma, já pontuando que outra forma de atuar é com palestra, né? Não só com treinamento. Mas, voltando à questão do treinamento. Então, eu montei um combo, comunicação corporativa, que era o primeiro tema, aí depois o segundo tema, atendimento e vendas, e fechava o trabalho com a questão da temática de trabalho em equipe. Então, eu sempre disse que esse tripé bem sustentado ajuda bastante ao desenvolvimento da empresa para que ele tenha realmente um avanço nos seus resultados. Qual é o desafio, muitas vezes? Muitas vezes o desafio é o empreendedor, né, o diretor de uma empresa, o empresário mesmo, investir nisso, mas eu penso que isso tem sido quebrado, tá? Eu tenho percebido como cada vez mais, inclusive estudos na área de RH demonstram como que a importância do investimento em treinamento, em educação corporativa é grande. Você vê aí, por exemplo, a Conquer, né, que é uma instituição voltada para a educação, que começou pequenininha e hoje está imensa, e várias empresas
contratando e tudo mais, porque e eles têm uma metodologia excelente, que a metodologia deles é realmente o mão na massa, né? Não é só teoria, é teoria, mas você tem exercício, então parte para a prática também, e aí você consegue efetivamente identificar de que forma você consegue atuar. Então, eu estou falando da minha experiência de treinamentos, em que quando eu comecei, eu montei um combo, tá? Agora, só um parênteses, antes disso, tá, Flávia, mas como você pensou essa coisa do treinamento? Porque antes dessa atuação, eu atuava no terceiro setor. Então, atuei já com a pedagogia no terceiro setor. No terceiro setor, eu atuei de duas formas. Por um período, eu fui coordenadora de abrigo, né, de acolhimento institucional, de crianças de 0 a 6 anos. E depois de ser coordenadora de abrigo das crianças de 0 a 6 anos, eu fui convidada pelo diretor para assumir a parte da pedagogia, porque já tinham passado 5 pedagogas e todas demitidas. Eu até brinquei com ele na época e falei assim, meu Deus do céu, Vilmar, você está me convidando para uma vaga em que todo mundo, de repente, fica sendo demitido. E eu vou dizer que talvez se eu tivesse entrado lá direto como pedagoga, talvez eu seria mais uma a ser demitida também. Por quê? Porque é importante a gente entender o contexto. E aí, não só naquele espaço em que eu estava, né, que era o terceiro setor, e quando eu assumi como pedagoga, uma das minhas funções era ministrar treinamento para os educadores sociais e para demais equipes. Então, participavam educadores sociais, participava auxiliar de serviços gerais, participava enfermeira, participava os próprios coordenadores dos outros abrigos, né? Que eram 5. Então, você atuava com o público diverso. Então, uma das atividades era ministrar treinamento. E eu me encontrei muito nessa coisa do treinamento, sabe? E deu muito certo, por quê? Porque eu conhecia o contexto. Eu já atuava há 2 anos como coordenadora de abrigo de crianças de 0 a 6, então eu sabia quais eram as dores, eu sabia quais eram as dificuldades, eu sabia quais eram os maiores desafios, eu entendia muito daquele espaço, e isso com certeza aproxima a minha fala e até os exemplos que eu vou ministrar no momento de treinamento para isso. Aí talvez vocês se perguntem assim, tá, Flávia, mas poxa, você está falando sobre o terceiro setor, o tema é pedagogia empresarial. Numa empresa não é diferente. Mesmo os treinamentos que eu tenho, que eu montei inicialmente com o tripé, eu não simplesmente era contratada e ia lá. É preciso e importante ter um processo organizado para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque comunicação tem, assim, de problemas na comunicação. Mas qual é o problema que aquela empresa, por exemplo, específica, sofre mais? Então, é essencial, fundamental, uma reunião antes com o diretor, gestor, gerente, que seja, para entender qual é o perfil do público, quem é o público que você vai falar, são mais homens, são mais mulheres, é mais velho, mais novo, né? Com estudos ou sem estudos, ou o grupo todo misturado, porque também você vai ter que saber, né? Qual é a adequação da linguagem que você vai ter que fazer, os exemplos que você vai conseguir dar que realmente vão atingir, de fato, melhor aquele público, para que eles realmente, é isso mesmo, sintam parte e compreendam. Por mais que algumas, vamos dizer assim, algumas temáticas, algumas introduções, elas sejam básicas e você consiga ministrar, independente de quem for, você tem que dar alguns conceitos, né? Conceitos básicos, os conceitos básicos não vão alterar, mas na hora de adequar o exemplo e tudo mais, isso faz toda a diferença no espaço e fazer esse acompanhamento, né? Então, bom, acabei falando não só sobre uma das possibilidades de atuação, mas também o como, né? O procedimento, a metodologia, como fazer. Então, falei de CLT, falei de treinamentos, vamos então à questão das palestras. A palestra realmente é algo mais pontual, porque a palestra você vai lá, ministra o tema e pronto. Mesmo para as palestras, eu Flávia, tenho como prática identificar para quem é o público para quem eu vou palestrar, né? Quantas pessoas mais ou menos vão estar presentes, e se eu conseguir levantar alguma coisa em relação à questão
a temática que vai ser desenvolvida, que vai ser trabalhada, de experiências que eles têm, eu também pego para adequar, porque isso conecta mais e passa realmente a fazer sentido. Não adianta eu dar um exemplo que esteja completamente fora do contexto deles, porque não vai atingir o público e não vai fazer sentido para eles, tá? Então, além da palestra, qual é a outra forma de atuação? Além da palestra, nós temos a questão da consultoria. Aí a consultoria, sim, a consultoria já é um trabalho maior, mais longo, porque na consultoria demanda realmente um procedimento mais detalhado, e você vê o que você vai trabalhar dentro da empresa, né? Enquanto tanto treinamento como palestra são mais pontuais, que treinamento você vai lá 2, 3 encontros e pronto. A palestra você vai para um encontro só e pronto. A consultoria não, a consultoria é um período de desenvolvimento. Quando eu comecei com a consultoria, e eu comecei com consultoria em 2015, né? Com treinamento eu trabalho desde 2008, mas com consultoria eu comecei em 2015. Eu começava ministrando consultoria pelo período, por exemplo, de 3, 4 meses. Depois eu comecei a agregar mais e fechar contratos de, no mínimo, 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque mesmo que seja um trabalho que o início dele seja mais rápido, por exemplo, vou começar com um diagnóstico empresarial. E aí eu vou identificar o que precisa ser trabalhado. Tem muitas empresas que contratam apenas o diagnóstico para saber quais pontos que elas têm que trabalhar. E vão tomar essa decisão depois, se vai trabalhar, se não vai trabalhar, o que ela vai escolher trabalhar, ou se vai trabalhar com a ajuda de outra consultoria para cada ponto específico, ou se é independente da parte deles mesmo. Então, tem toda essa questão. Uma pesquisa de clima, né, de satisfação, pesquisa de clima organizacional, que você aplica, mas aí eu trago realmente a questão da importância do fundamento. Tá, eu vou aplicar uma pesquisa de clima organizacional. Para que eu vou aplicar uma pesquisa de clima organizacional? Para identificar como é que está aquele ambiente em relação à cultura, envolvimento, a ambiente, ou a pesquisa de clima precisa ser mais voltada para como estão os líderes, porque a pesquisa de clima abrange muita coisa também, então você tem que identificar o que é mais necessário ali, né? E em tudo, eu sempre envolvo a equipe. Em que sentido? Por exemplo, já teve uma empresa que me solicitou para desenvolver um manual de descrição de cargos. Eu queria fazer a descrição de cargos e salários e tal, mas para fazer a descrição de cargos e salários eu não quero envolver demais a equipe, não, e tá. Não tem como. Como você vai fazer um trabalho de descrição de cargos e salários sem envolver a equipe? Você precisa da equipe, você precisa inclusive acompanhar, você precisa ouvir dessa equipe o que ela faz. Lógico que depois você vai aparando as arestas, porque se for só assim, fazer sem envolver a equipe, pega na internet que você acha fácil, não é não? Então, assim, a personalização do serviço e as minhas consultorias hoje, elas são sobretudo voltadas para desenvolvimento de liderança e organização de processos. E a organização de processos, obviamente, a partir do desenvolvimento dessas lideranças. E mesmo assim, a gente envolve a equipe que não são apenas os líderes, né? Eu já fiz trabalho de consultorias em empresas, por exemplo, a gente voltar lá atrás para a empresa que não tinha missão, visão e valores definidos. A gente fez a construção da missão, visão e valores com a participação, inclusive das pessoas que estavam lá, né, dos colaboradores que estavam lá. Então, hoje o meu trabalho de consultoria ele é realmente mais voltado para essa questão do desenvolvimento das lideranças e também a organização dos processos. Claro que existem alguns trabalhos mais pontuais. Alguém que quer só, por exemplo, uma descrição de cargos. Alguém que quer um programa para desenvolvimento de lideranças, para que depois, a ideia é essa, né? Depois sejam autônomas e toquem mais sozinhas. Também é possível, também você pode fazer. A empresa quer realmente só o diagnóstico, depois pensar só naquilo. Então, só o diagnóstico, vamos lá, um período específico de trabalho, apresenta o diagnóstico, depois a gente pensa se fecha uma outra consultoria ou não, ou se de repente a consultoria que a pessoa precisa fechar nem é comigo, é com outra pessoa. Então, é um campo assim, bem vasto, né? Então, além da consultoria, outra forma de atuação é a questão da mentoria.
A questão da mentoria, eu confesso para vocês que eu comecei bem mais tarde. A mentoria, eu comecei a fazer a mentoria para pedagogia empresarial lá para 2020, mais ou menos, na época de pandemia mesmo. Por quê? Já estava mais internamente desenvolvendo alguns cursos que eu botei na plataforma até da Udemy, né? Um curso, inclusive, é o curso introdutório básico da pedagogia empresarial, para a pessoa ter uma noção inicial. E aí eu comecei a olhar para a minha experiência. Eu falei, poxa, agora dá para fazer uma mentoria, porque eu já atuei com construção de treinamento, né, online, que também é uma possibilidade de atuação, que eu fiz o curso de pedagogia empresarial, fiz outros voltados para defesa de TCC e tal, mas o que eu realmente investi mais foi esse da pedagogia empresarial. Já passei por CLT como pedagoga, era do terceiro setor, mas querendo ou não, mesmo o terceiro setor utilizava conceitos da pedagogia empresarial, porque a pedagogia empresarial utiliza conceitos da andragogia, que é o processo de educação para adultos. Um dos meus trabalhos, enquanto pedagoga dos abrigos, era justamente o processo de treinamento dos adultos, né? Dos educadores sociais, assistente social, psicólogo e tudo mais. Então, já tinha experiência também com relação aos treinamentos, né? Então, tudo isso eu falei, não, agora eu posso dar mentoria. Por que eu especificamente pensei e demorei mais tempo dessa forma? Porque como é que você vai dar mentoria sobre uma coisa que você nunca fez? Incoerente, né? Então, a partir do momento que eu me senti também mais seguro, falei, não, agora eu já passei por várias áreas, já tenho uma experiência grande aí, então aí eu passei a questão da mentoria. Inclusive, teve gente que veio para a minha mentoria porque viu o meu curso de pedagogia empresarial introdutório e aí me achou nas redes sociais, achou lá, Flávia Pedagoga Empresarial, e a partir daí entrou em contato comigo no direct e a partir daí eu vendi a questão da mentoria. Aí, o que é a mentoria? A mentoria é um acompanhamento mais específico, totalmente personalizado e individual. Eu ainda não faço, nem sei se pretendo fazer, sinceramente, mas ainda não faço mentoria em grupo, eu faço individual. E no encontro com a pessoa, eu começo da mesma forma que eu começo com a consultoria, que é com o diagnóstico, é o momento de você conhecer a pessoa, saber qual a bagagem que ela tem, qual a experiência que ela tem, para aí você poder direcionar para o que ela pode fazer e saber também o desejo dela, para você ajudar a conduzir aí os passos, as orientações para o que vai ser feito, para o que pode ser feito, né? Então, nesse processo de mentoria, assim como da consultoria, tem dever de casa. Então, atividades que passam para o encontro seguinte, ver como é que foi o desenvolvimento dessa atividade, porque essas atividades, inclusive, são as que vão ajudar a direcionar e realmente começar a construir o caminho que essa pessoa deseja dentro das possibilidades que ela tem, tanto com experiência quanto de estudos também. E aí, falando de estudos, é importante eu mencionar que é uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer, gente. E isso aí eu até digo para qualquer área, não é só o pedagogo empresarial, não. A gente precisa investir em formação, a gente precisa investir em conhecimento o tempo todo. Quem quer atuar com a pedagogia empresarial, inclusive, precisa ter noção, pelo menos básica, de administração, porque você vai conversar com diretores, gerentes, que vão trazer questões nesse sentido, e algumas ferramentas da administração, inclusive, até ajudam no processo de desenvolvimento. Precisa muito da questão da inteligência emocional. Não se engane, em muitos momentos você vai ter que, inclusive, mediar alguns conflitos, né? Em muitos momentos você vai ministrar um treinamento de uma temática que está ali dolorida para o pessoal. Em muitos momentos, no meio de um trabalho ou de um exercício, vai ter um debate ou uma coisa, exposição que vai tocar em ferida. E toca em ferida mesmo, porque para a gente falar para o desenvolvimento das pessoas, a gente precisa, lógico, ver o que está legal, mas também é importante a gente identificar aquilo que não está tão bacana assim e precisa ser melhorado, precisa ser otimizado, né? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, a forma como eu vou abordar isso, de que, né,
de que maneira que eu vou falar, como que isso vai ser conduzido. Aí você vai ter que sentir o público. Tem lideranças que você consegue, junto, trabalhar as questões e ter maturidade de um poder falar sobre o outro e dar dicas. Tem equipes que não, você tem que fazer uma coisa um pouco mais individual mesmo com cada líder para depois avançar, né? Então, mas, enfim, tanto mentoria quanto consultoria tem atividades de casa para você desenvolver para que realmente você consiga alcançar um trabalho. Até porque é aquilo que eu falei, o trabalho, o resultado, ele vem justamente da ação. Eu preciso agir, eu preciso desenvolver, eu preciso ter exercício. O que adianta a teoria se a gente não executar nada, né? A teoria é ótima, é importante esse suporte, mas a gente precisa também da ação, da execução. Eu falo que é o tripé da administração, né? Quando a gente fala de competências, a gente fala de quê? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eles precisam estar amarrados para realmente você conseguir desenvolver um trabalho. Além dessa questão da mentoria, uma coisa que eu faço bem menos, mas faço também, é a questão da assessoria. Aí a assessoria, porque consultoria, qual a diferença de consultoria para assessoria? Consultoria, você dá as atividades para as pessoas fazerem. Na assessoria, você acaba fazendo junto. Mas eu confesso para vocês que as minhas consultorias, em muitos momentos, passam por assessoria ali colada junto, apesar do nome ser consultoria empresarial. Por quê? Aí entra a função do pedagogo empresarial. A pedagogia não é dar a mão. Existem momentos, por exemplo, que eu identifiquei, existiram momentos que eu passei a atividade de casa, a pessoa não fez. E eu pensei assim, identifiquei pelo processo, né? Se passar essa atividade de novo, não vai fazer de novo. Então, usei o momento da consultoria, então, aqui hoje a gente vai fazer essa parte aqui, não. Então, você vai fazendo ali junto, dando uma encaminhada, né? Uma ajuda, um direcionamento. Em alguns momentos, isso realmente é necessário. Mas a assessoria que eu pratico mais é uma assessoria de background, em que eu não apareço. Como assim, Flávia? Alguém, por exemplo, que quer atuar com a pedagogia, ou alguém que atua, como uma cliente, por exemplo, que eu atendi da Flórida, que já ministra consultorias por lá, mas tinha uma certa necessidade de melhoria e saber como utilizar determinadas ferramentas e tal. E aí, o que eu fiz? Por trás, reunião, aí ela me passava a situação e aí eu oriento, ajudo a direcionar, eventualmente faço uma revisão ou outra de alguma ferramenta que vai ser utilizada, dou alguma dica de, por exemplo, algum vídeo que é interessante usar com determinada equipe. Isso também tudo, claro, conforme você tem a possibilidade de conhecer o contexto. Então, se você olha para a pedagogia empresarial, você vê como que realmente é muito, muito ampla, né? Pode ter uma pessoa que decida trabalhar única e exclusivamente via CLT, então vai ter que procurar os nomes dos cargos de acordo com o que condiz. Pode ter uma pessoa que queira empreender. Eu quero empreender só com palestra. Ok. Eu quero empreender só com treinamento. Ok. Eu quero empreender só com consultoria. Ok, também. Então, assim, são várias possibilidades de atuação. E quando você tem o seu CNPJ formado, você tem também a possibilidade de ampliar a sua atuação através, por exemplo, de parcerias, não parcerias, né, mas de credenciamento com instituições. Um exemplo, o Sebrae. Eu sou uma pessoa que eu sou consultora credenciada no Sebrae. Por quê? Porque tem a minha outra empresa, Eficácia Consultoria, que eu tenho sociedade com mais 3 pessoas que não tem nada a ver com a pedagogia empresarial, mas com base nas experiências, e aí você, claro, precisa ter a declaração de trabalhos que você já executou, precisa cumprir a parte burocrática da formação que a instituição também exige e tudo mais, para que você consiga fazer a sua atuação. Então, assim, é uma gama realmente muito, muito ampla, né? Muito, muito grande de possibilidades.
e de atuação. É claro que quando a gente fala em empreender, tem os seus desafios. Eu, além desse trabalho, eu tenho também uma franquia, que é onde eu estou agora, que vocês estão, não sei se está ouvindo a voz dele, deixa eu até fechar a porta aqui para ele. Uma franquia de ginástica para o cérebro, Supera, né? Também a ver com educação. Tinha que ser, claro, tudo voltado para a parte da educação. E aqui na minha empresa mesmo, eu uso muito a questão da pedagogia empresarial na forma de condução de reunião com as minhas equipes, né? Então, tem todo esse trabalho, esse desenvolvimento, de você poder, inclusive coisas que você direciona as empresas, que é importante executar aqui. Eu falo que aqui é um campo que me ajuda mais ainda também, porque algumas dores que os meus clientes sentem, eu também passo aqui em alguns momentos, isso também ajuda a fortalecer mais, né, o trabalho. Então, assim, é uma gama de possibilidades muito, muito grande, assim. E não sei se alguém tem alguma pergunta, se... Gabriel está por aí? Que eu vou falando, de repente as pessoas até querem fazer alguma pergunta e eu estou aqui, né? Já tem algumas perguntas no WhatsApp da disciplina. Você quer responder agora? Você quer como que você prefere? Eu acho que a gente pode partir para as perguntas, porque, como eu falei, né, acho que importante mesmo era falar assim, sobre a minha experiência, sobre as várias possibilidades de atuação, e dentro disso talvez surjam algumas perguntas. Tenho alguma literatura aqui, né, de indicação, de recomendação, de livros da área da pedagogia empresarial, né? Mas até reforço que a pessoa é ótima, né? O meu mesmo não está aqui não, você viu, né? Eu ia perguntar, inclusive, sobre o seu. Mas o meu acha fácil na dialética. Eu posso mandar o link também para quem quiser. Tá. Então eu vou fazer as perguntas. Você prefere em blocos ou uma por uma? É melhor uma por uma, porque senão depois o meu cérebro não vai dar conta, não. Lembra que eu estou puérpera ainda, tá? Pois é. Como a tecnologia tem influenciado na pedagogia empresarial? Então, a tecnologia, a gente precisa realmente estar a par, porque, por exemplo, eu já ministrei palestras de forma online. Então, você precisa realmente utilizar a tecnologia a favor. E mesmo, aí eu falo que aí é muito cuidado com isso, tá, gente? Eu falo que, por exemplo, o ChatGPT, ele está ensinando as pessoas muitas vezes a não pensar, porque a pessoa já vai direto lá. Não faça isso, desenvolva pelo menos, minimamente. Quer a ajuda dele para ele aprimorar, aperfeiçoar? Tudo bem, mas é como uma ferramenta de auxílio e não como uma ferramenta única, assim, sabe? Então, por exemplo, eu já fechei consultoria e eu já fechei assessoria por causa do meu curso de pedagogia empresarial da Udemy, porque gente viu, me achou nas redes sociais e aí veio. Eu já tive gente de São Paulo, Flórida, Rio, de vários outros locais, né? Eu sou do Espírito Santo, me procurando, por quê? Por causa da tecnologia. Hoje eu estou aqui nesse webinar com vocês por causa da tecnologia, né? Senão, como é que eu estaria nesse momento a compartilhar essas experiências, né? Então, assim, a gente precisa estar atento e se aperfeiçoar e utilizar mesmo a nosso favor. Quanta gente aí está ganhando dinheiro com força com a tecnologia, porque vende em massa para o Brasil todo e fora do Brasil e tudo. Então, a gente precisa realmente estar por dentro. Eu até confesso para vocês que eu tenho muito a melhorar desse aspecto. Eu já ouvi de várias pessoas falar, você podia ganhar mais dinheiro, você podia ter um alcance maior ainda, porque você se comunica bem e tal, porque você não investe mais em cursos, mas vocês já viram do tanto de coisa que eu atuo, né? Não dá. É lógico que hoje os meus... Eu falei de várias formas de atuação, mas é lógico que hoje eu concentro mais minhas energias em dois. Quais são esses dois? A consultoria, né? Os treinamentos e, em paralelo, a minha empresa aqui, que eu preciso dar conta dela também.
a Júlia. Qual o projeto mais... Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Ah, tá. A Júlia perguntou, qual foi o projeto mais desafiador que você já desenvolveu e o que aprendeu com ele? Olha, eu vou te dizer que projeto desafiador a gente encontra a todo momento. Vou dizer por quê. Porque em cada empresa que você entra, tem o desafio de você conseguir a conexão com a equipe, né? De você conseguir a aderência do pessoal. E eu acho que um dos desafiadores mesmo que eu tive, que foi muito difícil, e a gente precisa trabalhar com transparência, foi pontuar por um diretor que, na verdade, a liderança principal dele é que não estava servindo, estava afetando negativamente toda a equipe. E foi muito difícil porque era uma liderança que já estava lá há muitos anos. Então, para abordar isso com essa direção, foi assim, pensar, repensar, treinar em frente ao espelho, avaliar e ver como é que eu vou abordar isso. E no fim das contas eu abordei. Depois, aí você tem desafios, né? Você passa por processos. Tem um processo da pessoa negar, não querer ouvir, e tem processo da pessoa identificar, ok, entendeu? Foi um processo muito difícil. Depois, no fim das contas, até desligou mesmo a pessoa. E quando desligou a pessoa, conseguiu identificar mais outras questões ainda que estavam ali, né? Mas não é um momento fácil. Não é um momento fácil. E nenhum momento em que eu tenho que dar feedback, por exemplo, de uma pessoa que não fez a atividade que deveria ter feito, é um momento gostoso. A pessoa vai ouvir sobre algo que não foi feito. Não foi feito por quê, né? Foi falta de compromisso, foi falta de responsabilidade, falta de priorização, foi um evento, uma coisa eventual mesmo que realmente não deu. Então, assim, tem os seus desafios. E eu digo assim, que da vida, o meu desafio maior, e eu acredito que isso me preparou muito também para muitas coisas que eu passo, foi trabalhar em acolhimento institucional. Porque ali você vê de tudo, né? Você recebe criança violentada, você recebe criança abusada sexualmente, você recebe criança cheia de... olha, de tudo quanto é jeito que você imagina. Então, porque são retirados da família justamente porque estavam em situação de alta vulnerabilidade. Mas acabou me dando musculatura também para lidar com alguns desafios da vida e acabou me concedendo uma visão de ser mais grata na vida, sabe? Ter mais gratidão mesmo pelas coisas que você vê a pessoa passar. A minha formação em Direito não foi à toa. Eu me formei em Direito porque, na época, eu coordenava o abrigo de crianças de 0 a 6 e eu não me conformava de ver a criança crescendo dentro de um abrigo. Então, ali eu falo que ali não foi um trabalho, ali foi uma escola de vida, literalmente, para mim. Né? E que, querendo ou não, me ajuda também em outros espaços, né? Tanto organizacionais, como até em casa mesmo. Eu falo que a gente aprende a valorizar e valorizar. Interessante. Agora uma pergunta minha para passar para a próxima, que elas fazem um pouco de sentido. Eu li aqui, né, a sua formação e afins. Eu queria saber como foi se dando, assim, qual foi sua primeira graduação, como você foi trilhando esse caminho das outras formações, que eu vi que você fez mestrado em docência e gestão de educação em Porto, em Portugal, né? Eu gostaria de saber como que foi que você foi alinhando essas formações para você conseguir atuar nessas áreas que hoje você atua. Claro. Então, quando eu optei pela pedagogia, e é o anel de formatura que eu uso, né, que é o da pedagogia, que foi em supervisão, orientação supervisão, orientação e administração escolar. Onde eu vou carregar esse anel comigo, né? Porque eu falo que foi o curso mais certo que eu fiz na vida, eu costumo dizer que foi o de pedagogia. Quando eu entrei na pedagogia, por que eu fui para essa vertente do supervisão, orientação e administração escolar? Que na época dividia-se assim, né? Porque eu já tinha intenção de empreender.
já tinha isso na minha veia, né, de desejar empreender. Então, eu fui para a pedagogia querendo montar a minha creche. Inicialmente era essa a minha ideia. Eu quero montar minha creche, montar minha escola. Mas aí, dentro desse período em que eu fazia pedagogia, eu fui conhecendo também outros espaços. Então, por exemplo, conheci o terceiro setor. Eu tenho 3 livros publicados. O meu primeiro livro publicado, que foi através do incentivo da Lei Rubem Braga, foi a minha monografia, o meu TCC de graduação da pedagogia, porque eu fiz sobre um projeto social, o CAJUM, projeto Caminhando Juntos, né? Em que eu coloquei CAJUM, uma experiência de atendimento socioeducativo no município de Vitória. Esses vocês nem encontram à venda, porque foram exemplares específicos, até eu fiquei sem, você acredita? Foram exemplares específicos, e aí eu fui palestrando em universidades públicas, e para os 13 CAJUNs que tinham também, eu distribuí um livro meu para cada um, e tudo mais. Então, eu conheci o terceiro setor a partir dali, né? Então, a primeira graduação foi pedagogia. Aí, pouco depois de formar, eu já caí de paraquedas no abrigo, porque eu formei com 21 anos e eu comecei, antes disso, eu trabalhava, meus pais tinham uma padaria, eu trabalhava na padaria dos meus pais, e isso acabou também me dando uma experiência, né? Porque negocia com fornecedor e tal, problema com funcionário, querendo ou não, eu sei que isso me favoreceu, assim, né? Eu tive a sorte de ter uns pais que não tem padaria já há bastante tempo, tá? Eles venderam pouco depois que eu saí, de novo, mas enfim. Aí eu fui distribuir meu currículo, mas eu não distribuí meu currículo assim só pela internet. Eu fui pessoalmente. Isso quando eu tinha lá 21 anos, eu vou fazer 41 mês que vem. Então eu fui pessoalmente entregar meu currículo na Fundação Fé e Alegria para a vaga de pedagoga dos CAJUNs, porque a Fé e Alegria administrava os abrigos e administrava o projeto Caminhando Juntos, do município de Vitória. E eu fui entregar meu currículo, na verdade, para ser pedagoga do CAJUN. Só que aí o diretor, depois da minha entrevista, me chamou, foram 3 pessoas que me entrevistaram, me chamou e falou bem assim, olha só, nós temos você não foi selecionada. Eu falei, mas por que estão me ligando se eu não fui selecionada e querem conversar comigo, né? Você não foi selecionada, mas queremos conversar com você pessoalmente. Você pode vir aqui? Eu falei, posso, voltei lá. Aí ele falou, então, você tem uma experiência de gestão da padaria, por mais que seja de parente, mas tudo bem, e você tem experiência com crianças, de certa forma, né? Na época eu coloquei os estágios e tal. E estava difícil achar alguém que conciliasse essas duas coisas. Eu tenho um abrigo para você coordenar, você topa? Aí eu olhei assim, falei, meu Deus, eu tenho um livro publicado. Lógico, eu botei no currículo a publicação do livro, né? Do CAJUN. Só um minutinho. Ouvi o bebê, mas é só golfando mesmo. Então, a experiência da publicação do livro dos CAJUNs também, né? Que também chamou a atenção deles. E aí ele me fez a proposta, e aí eu topei. Daí veio o direito na minha vida, né? Eu falei, poxa, eu preciso fazer o direito. Mas antes do direito, nos abrigos, eu já via pedagogos passarem e saírem, e não sei o quê, e aquela confusão toda e necessidade de treinamento. E eu, como já tinha formação de pedagogia, eu fazia reuniões com a minha equipe, eu minimamente já tinha essa coisa de querer treinar a minha equipe para alguns aspectos, abordar algumas situações que precisavam ser abordadas na época. Então, eu fiz também a minha pós em pedagogia empresarial. Lembrando que eu sempre tive essa veia de querer empreender, né? Aí o direito veio por conta dos abrigos, do incômodo mesmo. E é ótimo, querendo ou não, me ajuda nos meus contratos, né? Então, tem aí a sua valia também. Mas o direito veio por conta disso. E depois o mestrado, porque como eu gosto muito, treinamento é lecionar. Então, eu gosto muito também de lecionar, de poder compartilhar, que eu acho que é uma grande troca, né?
E aí eu fui fazer o mestrado pensando justamente nessa questão de ampliar a possibilidade, de repente universidade e tal. Até tive em 2019 por 6 meses na Facel, que é uma universidade pública aqui de Linhares, né, do Espírito Santo, lecionando. Foi por uma designação, foi um concurso temporário mesmo, e depois eu tinha consultoria em paralelo e tal, eu falei, não dá para ser tudo, né? Então, tem uma hora que você tem que direcionar mesmo. E eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer, de aprender, por isso que invisto também em curso de liderança, de inteligência emocional, de comunicação, que eu não coloquei no currículo, mas que faço, né? E buscar pela leitura e tudo mais. Então, a minha formação foi por aí. E, por último, a que eu fiz por último foi na pandemia. Aproveitei a pandemia, que teve uma baixa muito grande, porque cortaram tudo, né? E aí, consultoria, você é o primeiro a ir na reta. E aí, a época da pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Falei, vou utilizar a meu favor o que dá para fazer agora. Foi quando eu construí o curso da Pedagogia Empresarial Básico e fiz as gravações. Uma prima minha até me ajudou com gravação, porque nada de especial, de um monte de equipamento, não. Um celular, um ambiente em casa mesmo, na casa dela, no escritório algumas vezes, e pronto, faz as gravações ali. E divulguei e aproveitei para estudar mais também. Foi quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas também, né? Então, foi por aí o caminho. Nossa, bem interessante. Em relação a essa pergunta, né, que eu fiz, a Júlia também perguntou em relação a... Só um segundo. Qual o passo a passo para uma assessoria exitosa? Essa é da Luciane. Aí não dá para dar uma resposta assim, pá. Aí é um processo de mentoria. Ok. A Júlia perguntou como seria a formação da pedagogia. Você sentiu falta de alguma coisa? Você sentiu que precisou preencher alguma lacuna? Como que foi para você quando você fez a Então, o pedagogia? tempo inteiro você precisa preencher. Foi aquilo que eu falei, a gente não pode deixar de investir em formação e em conhecimentos que vão ser necessários para o seu desenvolvimento, né? E isso também foi um fator que me levou a sempre buscar mais por treinamentos, por me qualificar mais. É uma coisa que a gente não pode parar nunca. E essa questão que você coloca lá, que você atuou no Brasil e no Paraguai, como que se deu essa relação de você atuar em outros países também? Então, eu cheguei a conhecer uma pessoa do Paraguai, uma empreendedora que é muito minha amiga até hoje, e ela vivia me cutucando para eu ir para lá. Não, porque aqui tem um campo incrível de crescimento, vem para cá, vamos desenvolver um trabalho aqui e tal. Vem para cá. Na época eu tinha um relacionamento também da pessoa que estava lá no Paraguai, e eu conheci essa pessoa através desse relacionamento, né, que eu tinha com a pessoa com quem eu passei 13 anos. Então, eu incentivei aí quando foi para lá. Então, eu, numa dessas idas para férias, para visitar o namorado da época e tal, também aconteceu de conhecer essa pessoa que virou muito minha amiga e já era uma empreendedora. Ela tem uma papelaria, um centro de curso na franquia da Wizard, lá no Paraguai. E ministrei treinamentos, inclusive, para a empresa dela, e a partir daí ela, não, você é boa nisso, vem para cá, não sei o quê. Na época, o meu relacionamento também estava lá, e eu acabei, quando eu formei em Direito, eu falei, então agora eu vou. E fui. Só que foi em 2015. Foi em 2015 quando eu comecei as consultorias. Então, depois eu decidi que eu não queria mais aquele relacionamento, terminei, mas também falei, não, o que eu faço aqui, né? Comecei em parceria com a Sula, fazer algumas consultorias, e vendi consultoria lá no Paraguai, vendi treinamento, mas não me enxergava naquele país, sabe?
e nem mais com aquela pessoa também, foi quando eu falei, quer saber? Vou voltar. E depois de 9 meses voltei para o Brasil. Mas quando eu voltei, já estava no processo de credenciamento no Sebrae também, consegui o credenciamento, tinha já um hall aí de empresas atendidas, né, que também me ajudaram. E quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com um contrato encaminhado de consultoria. Aí foi isso aí. Que interessante. Eu vou corrigir a pergunta da Júlia, porque como agora eu entrei no notebook, eu estou com o celular aqui na mão. Durante a especialização sua na área de pedagogia empresarial e na atuação, o que você percebeu que ficou faltando no curso que deveria ter aprofundado? No caso aqui, da pedagogia empresarial. Eu vou te dizer que o que mais te dá musculatura mesmo é a experiência, é o trabalhar. Não é nem o conceito. Vai trabalhar, vai para campo, vai para campo, vai para campo, vai para campo, vai trabalhar. Literalmente. Porque é aí que você vai realmente sentindo muita coisa, sabe? Como a professora Luciane, né, falou no início, são 2 disciplinas. E eu já fiz essa em espaços não escolares, a disciplina, né? Eu estou fazendo agora o estágio em espaços não escolares. E aí tinha essas dinâmicas de webinário também. E eu era sempre uma pessoa que tocava num assunto que eu acredito que não sei se é uma questão cultural do Brasil ou no nosso curso é uma coisa meio implícita, que é a questão salarial. E aí eu sempre gosto de perguntar, porque eu acho que, assim, como nós estamos no ambiente de formação, o salário é uma coisa que às vezes norteia, né? Porque as pessoas trabalham para ter uma vida mais confortável e afins. E eu gostaria de saber, mais ou menos assim, quanto consegue ganhar uma pessoa nessa área, como que é no começo, até onde consegue chegar. Será que você conseguiria Eu falo que você responder? pode ir assim, sabe, de 0 a 15, mas para quem decide empreender é realmente oscilar. Na pandemia, por exemplo, eu literalmente zerei faturamento na pandemia. Então, assim, tem os desafios, não adianta, né? Eu falo que empreender você tem que saber que você não tem a coisa certa ali, né? Então, é o estar disposto a isso, né? E eu vou te dizer que quando quando eu comecei, eu, por exemplo, já comercializei consultoria minha a R$ 900 por mês. Hoje, mas nem pensar, por 900 eu não saio da minha cama, nem pensar, entendeu? Mas quando eu comecei, eu me propus, já teve um momento que eu fazer realmente bem baratinho. Aí seria essa consultoria que você falou que em equipe não funciona tanto, seria consultoria individual, A mentoria. a mentoria individual. Assim. Isso. Eu acredito que as perguntas foram essas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí. Acho que eu respondi todas, explanei todas. Se não tiver, eu acredito que se você quiser falar mais alguma coisa, contribuir com mais alguma coisa em relação Não, só às agradecer experiências, mesmo, queria né? dividir. E quem quiser me acompanhar, eu tenho estado um pouco menos presente, porque as demandas estão sendo muitas, né? Eu tenho esse bebê de 3 meses, mas eu tenho também um outro de 3 anos. Então a vida é bem corrida mesmo, né? Mas a empresa, mas quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Flávia Pedagoga Empresarial. Quem quiser começar a ter uma ideia, o curso que tem na Udemy de Pedagogia Empresarial, ele é um valor realmente bem acessível, porque é para realmente a pessoa ver, é isso mesmo ou não é? Então lá eu entrego até algumas ferramentas e tal, então tem um curso rápido, mas introdutório, mas que já dá para a pessoa saber, quero ou não quero, né? Então fique à vontade também. E tem, vocês precisando, vocês encontram da Amélia Escopo do Amaral Ribeiro, temas atuais em pedagogia empresarial, né? Tem também Isolda Lopes, pedagogia empresarial, formas e contextos de atuação, pedagogia em ambientes não escolares, editora Intersaberes, e Pedagogos em Cena. Tem mais livros aí de pedagogia também. Tem o meu também, o meu
conta, né, um estudo de caso, peguei um estudo de caso, da editora Dialética, vocês encontram também, né, na internet, mas Então, posso passar o link se estão for o pedindo para caso. você. Estão pedindo para você repetir o Insta. É Flávia, Flávia. pedagoga empresarial. Ah, tá. E aí lá a gente consegue ter acesso a essa mentoria, aos cursos, aos livros. Aí no direct, me manda mensagem no direct que eu posso encaminhar para quem quiser o link, né? Tanto do curso da Ah, Udemy tá. quanto da. Aí a mentoria é comigo mesmo direto. Eu já converso, explico como é que funciona. Mas eu já até adianto, eu não consigo vaga pelos próximos 2 meses, tá? Não tem. Entendi. Só surgiu uma pergunta aqui no final em relação, você comentou sobre a questão da maternidade. Como está sendo atuar nessa área sendo mãe? E quais as dificuldades? Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma sorte muito grande de existir rede de apoio. Porque tanto a minha mãe quanto a minha sogra me apoiam em muitos momentos. Quinta-feira mesmo, por exemplo, é a primeira vez que eu vou retomar uma consultoria depois que ele nasceu. Ele tem 3 meses, mas aqui, por exemplo, no Supera, desde os 28 dias dele que eu venho. Eu trago ele comigo, tem um berço aqui na sala do comercial, junto comigo, mas realmente é desafiador. Eu falo que nós, mães, passamos o tempo todo por questão de culpa, né? Em muitos momentos eu falo, meu Deus, estou trabalhando demais, estou tendo tempo, será suficiente para os meus filhos e tal. Eu falo que mãe, eternamente a gente carrega culpa. Aí tem dias que eu também, né, me esgoto e choro, e sou humana, gente, sou de carne e osso como todo mundo, e tem dia que eu realmente desabo, vem aquela coisa, né, de meu Deus, mas você... Eu falo que a gente vai aprendendo a lidar, vai ajustando. Minha intenção é conseguir ficar com o Luiz Felipe, que é o mais novo, pelo menos até 1 ano, trazendo ele comigo na empresa, e eventualmente quando tem, como vou ter na quinta-feira a consultoria, aí eu deixo com a minha mãe ou com a minha sogra, e aí eu tiro o leite, mas além de tirar o leite, eu deixo também a lata para qualquer emergência, né? Mas graças a Deus, até hoje a gente já precisou de 4 mamadeiras. Ó, neura da mãe, que tivesse precisado de 10, né? Qual o problema? Mas é o quê? É o sentimento de culpa que a gente carrega, é desafiador. E meu marido também, graças a Deus, ele faz a parte dele, porque marido não ajuda, marido faz a parte, tá, gente? Então ele faz a parte dele direitinho, como pai. Eu acho que as perguntas acabaram. Flávia, muito, muito obrigado pela contribuição. Eu já coloquei lá seu Insta, né? Quem tiver. Acredito que muita gente se interessou nos cursos, na mentoria, nos livros também. E eu quero agradecer novamente, né, o nome da Universidade Federal de Uberlândia e do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, como discente de pedagogia, pela sua disponibilidade, pela sua explanação em relação à área. Muito, muito obrigado mesmo. Por nada, foi um prazer, gente. Sucesso. E a gente se esbarra por aí, né? Vou lá que o bebê também já tá chorando, que já é hora de mamar de novo. Verdade. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.